Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 24 de janeiro de 2025. Nosso sexto. Bom, tropa, sextou amanhã, dia 24. Falando sobre hoje, rapidinho, dia 23 de janeiro, aniversário da minha irmã. Então, um beijo aí para minha irmã, que parceirona, né? 10 anos mais nova do que eu, mas aí trabalha junto com a nossa equipe, trabalha bem pra caramba, então parabéns aí, brigadão por fazer parte não só da minha vida, mas também aí do sucesso do nosso trabalho, valeu? Tamo junto, Evelyn. E ó, já tá noiva, não adianta. Vambora. 2h30 da tarde, tropa. A gente sabe que sexta-feira ou sextou ele é marcado por gols, né? Quando a gente não tem jogos de grandes equipes, mas a gente tem jogos de segunda divisão ali, de Alemanha, de Holanda, que dá aquele overzinho maneiro. Então vamos começar. Qual o jogo que eu separei aqui? 2h30 da tarde, a gente tem na segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, o jogo do Fürth contra o Kaiserslautern. Se a gente pegar aqui, a gente está sem estatística do Fürth, mas do Kaiserslautern, se a gente pegar os últimos 10 jogos, ele cumpriu mais de 2,5 gols em 8. Cumpriu gol no primeiro tempo em 9. Então, assim, uma estatística muito alta, mas a gente vai chegar no Fürth. Peraí, pô. Vamos lá. Fürth está lutando contra o rebaixamento. Em 18 jogos fez 25 gols, uma média legal, né? Mais ou menos 1,5 gol feito por partida. Mas o que chama mais atenção é o contrário. Quantos gols ele sofre? Em 18 jogos ele sofreu 35 gols. Por um golzinho só, não é média de 2 gols sofridos por partida. A gente pode colocar, né? Sofre uma média aí de 2 gols por partida. Já o Kaiserslautern, que é o contrário, né? Ele luta pelo acesso, ele luta ali por uma dessas 3 vagas para a primeira divisão. Em 18 jogos fez 32 gols, sofreu 28, também é uma média bem legal. Então, 2 cenários que eu gosto pra gente. Gosto primeiro, no bilhete, em torno de 1,20 aqui, mais de 1,5. Tá bom? Sexta-feira a gente faz muito aquela tripla do 1,5 e esse jogo aqui é bem legal. E o outro cenário, para quem é um pouquinho mais ousado, quiser buscar uma oddzinha melhor, claro, é o mais de 2,5 gols para sair 3 gols no jogo, visto que as 2 equipes têm uma média muito boa para a gente conseguir esse 2,5. Tá bom? Então, em torno de 1,60, quem tiver interesse, marcha. 4 horas da tarde, a gente tem a segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, uma das melhores ligas do mundo para entrar no mercado de gols. Selecionei aqui 2 jogos pra gente. O primeiro é do De Graafschap contra o Emmen. Eu sei que é difícil de escrever, mas o editor com certeza deixou um nomezinho para vocês. E se for procura o Emmen. E-M-M-E-N. É mais fácil escrever o De Graafschap. É brabo. Mas vamos embora. Jogo para gols, tá? Mas só passando as estatísticas para vocês. Ó, o De Graafschap teve gol no primeiro tempo, nos últimos 10 jogos, e teve mais de 1,5 gols nos últimos 10. Olha que delícia aí pra gente. Já o Emmen teve gol no primeiro tempo nos últimos 10 e mais de 1,5 gols nos últimos 10, tá? Só isso. As 2 equipes aí cumprindo 1,5 nos últimos 10 jogos. E esticando aqui um pouquinho no Emmen, nos últimos 10 jogos, em 7 a gente teve o ambas marcam. Dito isso, é óbvio e evidente, vou falar para vocês, que entra aí também na nossa triplinha de 1,5, né? Ali para triplinha aí, vai meter um modzinho de 1,70, 1,80, para ali próximo a 2, mas também é um cenário bem legal para quem quer buscar. Ambas as equipes marcam. O Emmen vem fazendo gols em 9 dos últimos 10 jogos, mas vem sofrendo gols nos últimos 6. Se a gente olhar aqui a classificação, vamos lá, vamos entender aqui. De Graafschap, por enquanto está no acesso aqui no playoff, né? Em 21 jogos fez 42 gols, média de 2 gols feitos por partida, mas sofreu 33, média de 1,5 gol sofrido por partida. Já o Emmen em 21 jogos fez 33 gols, sofreu 26. É uma média muito legal, estatística muito boa aqui para quem quer buscar. Ambas marcam. 2,5 também chega, tá? A 1,60 até talvez valha mais. O 2,5 do que o ambas. É porque é mais provável nesse jogo a gente ter um cenário das 2 equipes fazendo gol, né? 1-1, do que um cenário de 3-0, 4-0. Mas como é 20, quase 20 de diferença, pode ser interessante aqui esse 2,5, hein? Pode ser interessante. Outro jogo aqui que eu gosto bastante é o jogo deixa eu achar aqui, do Vitesse contra o Dordrecht. Qual a situação? Cara, o Vitesse, incrível. O Vitesse aí, quando eu comecei a criar canal, quando eu criei o canal, eu trazia jogos do Vitesse porque ele brigava lá em cima no campeonato holandês. E agora ele é simplesmente o lanternaço da segunda divisão da Holanda. Ele está com menos 8 pontos, né? Tomou uma punição aí braba. Em 22 jogos ganhou apenas 4 e perdeu 11.
fez 29 gols e sofreu 53. É uma média de quase 3 gols sofridos por partida. Vai enfrentar o Dordrecht, que é o quarto colocado, lutando aqui por uma vaga direta, né? Os 2 primeiros sobem direto, do terceiro ao oitavo lutam por mais uma vaga, vai ter uma semifinal e final aí por essa última vaga, e o Dordrecht ele quer tentar entrar direto para não precisar passar por mata-mata. Dito isso, o Dordrecht em 22 jogos fez 38 gols, sofreu 31, média bem legal aí de 3 gols por partida, cenário ideal para a gente buscar gols. Entra no e-mail, se quiser ir para completar na rabetinha ali em torno de 1,5, em torno de 1,15, mas é um jogo muito bom para buscar o 2,5. É inevitável, o Vitesse tem quase isso, só sofrido por partida, o Dordrecht tem isso aí, uma média superior a 3 gols por partida, fica um cenário legal, até porque para um time que quer subir direto, um time que está ali na zona do acesso, ele tem que ganhar do Lanterna, ele tem que ganhar do time que está com menos 8 pontos, ele tem que ganhar da pior defesa do campeonato. E ele acaba dando espaço, né, e deixando o jogo aberto para um time desesperado que precisa pontuar, precisa de qualquer jeito. Então a gente vai ver o Vitesse atacando bastante também em casa. Para mim é um cenário bem legal de jogo aberto e cenário para gols. Para a gente fechar, vamos para a primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga, jogo do Wolfsburg contra o Kiel. O Wolfsburg vem marcando gols em todos os últimos 10 jogos, e o Kiel vem sofrendo gols em todos os últimos 10 jogos, mas vem marcando gol nos últimos 6. Wolfsburg mais gol e meio em 8, na verdade dos últimos 10 jogos teve mais de 2 gols e meio em 8. O Kiel dos últimos 10 jogos teve mais de 2 gols e meio em 9. É só um jogo dos últimos 10 jogos do Kiel não saíram 3 gols, em todos eles saíram 2 gols, em todos eles saíram gols no primeiro tempo. Também cenário para gols, apesar do Wolfsburg ser favorito, joga em casa, mais time, mas não confio muito, tá? Em time assim. Então, dá para entrar numa tripla aqui, numa dupla de 1,5, mas também é um jogo que eu gosto bastante desse 2,5. São 2 equipes que jogam bastante para frente, principalmente o Kiel, que sofre bastante gols, que é a Lanterninha, em 18 jogos ganhou apenas 3, sofreu 13 derrotas, 46 gols, é uma média aí de 2 gols e meio sofrido por partida, mas fez 26, é um time que crava. Do outro lado, o Wolfsburg em 18 jogos fez 40 gols, é uma média de 2 gols e pouco por partida, mas sofreu 32, sofreu quase 2 gols por partida também. Cara, se a gente somar isso aqui, dá média de 4 gols exatos por partida, o Wolfsburg. Então, o cenário de gols aqui, quem quiser entrar na vitória, tudo bem, mas na vitória é 1,40, eu prefiro entrar no 2,5 a 1,55, tá bom? Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos de sexta-feira, né, do nosso sextor. Seja aí um dia muito bom pra gente, especialmente seja um dia aí de bastante gols, pra gente já dar aquela aquecida no final de semana. Nos vemos amanhã com um vídeo repleto de jogos e tamo junto, até pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo mais de gol e meio entre Fürth e Kaiserslautern, segundo jogo mais de gol e meio entre Wolfsburg e Kiel, e pra fechar um golzinho no primeiro tempo entre De Graafschap e Emmen. Essa nossa triplinha deu total de 1,72 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.